A Vitec esteve à conversa com Alda Regalo, pianista de São Jorge, radicada na Terceira, que acompanhou as aulas de balé do antigo Conservatório Regional de Angra do Heroísmo durante mais de uma década. Uma história de vida que queremos partilhar consigo. É um dos mais antigos bailes tradicionais dos Açores. A chamarrita ainda hoje é dançada pelos grupos de folclore e etnográficos das várias ilhas do arquipélago. No Pico, a chamarrita é candidata a património imaterial da humanidade. E é também por isso que Alda Regalo, natural de São Jorge, mas radicada na Terceira, faz questão de tocar essa moda ao piano. Eu e os meus irmãos, todos lá em casa, tocavam num harmónio. O meu pai era músico, antes de casar tocava numa filarmónica, e ele e os irmãos todos tocavam viola, e havia, os jovens naquela altura divertiam-se era nos bailes. Não havia televisão, não havia rádio. E então ele tinha uma viola e tocava muita vez a chamarrita. Eu lembro-me, foi a primeira música, foi essa chamarrita, que ainda hoje eu recordo. Tinha que idade? Eu tinha aí uns 7 aninhos, mas nessa altura eu e os meus irmãos todos já tocávamos de cor, íamos tocar naquele harmónio, e foi daí que partiu eu pensar na música, era o meu ideal. E mais tarde, o meu pai ensinou-me a tocar uma missa. Com 12 anos eu já tocava a missa e também tocava em espetáculos. E foi assim que eu fui aprendendo com o meu pai. Aos 19 anos de idade, Alda e a sua família mudaram-se de São Jorge para a Terceira em busca de uma vida melhor. São ilhas próximas na geografia, mas distantes no leque de oportunidades, sobretudo a nível profissional. Éramos uma família muito numerosa, tinha mais 5 irmãos, eram 2 irmãos e 2 rapazes e 4 raparigas. E nós brincávamos todos muito e vivíamos felizes, mas numa vida muito difícil. Não é nada parecido com agora. Não havia eletricidade, não havia água canalizada, não havia divertimentos, só uma festa anual, e era um meio assim, pequeno, e financeiramente era difícil, não, as pessoas tinham dificuldade, havia muita dificuldade nessa altura. Não tem comparação nenhuma para agora. O pão era cozido em casa, era tudo manual, quer dizer.
Foram essas dificuldades que motivaram a sua família a vir para a terceira? Há alguma relação nesta formação? Sim. Minha mãe é que fez mais por nós estarmos de residência aqui em Angra. O meu pai era marceneiro e trabalhava lá, mas pouco serviço havia, e ajustavam que os meus irmãos ou nós estudássemos mais algumas coisas. E lá não era fácil. Então eu procurei logo ingressar num grupo. E tive sorte porque fui para o grupo coral da Igreja da Conceição, em que era o senhor, nessa altura, o maestro era o Sr. Padre Garcia da Rosa e a organista era a senhora Dona Alice Borba. Já tinha uma certa idade. E eu, como estava nesse grupo, ela já se sentia um bocadinho cansada, e então eu já fazia, quando ela não podia, eu dava lá um jeito no órgão com o seu doutor. Ele faleceu. E nessa altura, os sacerdotes no seminário vinham, a maioria deles vinha estagiar para a paróquia da Conceição. E então tive a felicidade de trabalhar com grandes músicos, por exemplo, com o Padre Rego, Emílio Porto, Padre Tibério, Padre Adão, por fim, Luís Soares. Aí é que eu pratiquei muito. Eles organizaram um grupo de jovens para ser mais atualizado com o conjunto, e eu tive a ideia de formar um grupo de miúdas, com miúdas. E por acaso elas gostaram muito e sonorizamos uma missa, às vezes ao domingo. Depois eu pensei, havia um salão anexo, eu pensei em fazer umas festinhas assim, e elas também gostavam de tocar. E eu dava-lhes assim umas explicações. E fiz esse trabalho durante 1 ano ou 2. Não sei como foi que alguém transmitiu à fanfarra que eu estava a fazer este serviço. Então, nessa altura, era o Sr. Emílio Ribeiro, já falecido, que me convidou para eu organizar um grupo infantil, porque era o Ano Internacional da Criança. E lá trabalhei, então, 3 anos. Fizemos várias atuações, até uma foi gravada para a televisão, em que não havia assim grandes toaletes. Eu lembro-me que pus uma hortensezinha assim no cabelo e elas recordam isso com muitas saudades. Já a partir de 1979, a pianista georgiense começa a acompanhar as aulas de balé no antigo Conservatório Regional de Angra do Heroísmo, onde permaneceu 14 anos. Trabalhei, no princípio, com a Ana Maria, a professora Ana Maria, há alguns anos, mas trabalhei mais com a Eduarda Rosa. Para mim, foi uma grande colega e é uma grande artista. Eu tenho memórias daqueles espetáculos que a gente fazia no Teatro Angrense. Eu penso que a Eduarda e tanto também a professora Ana Maria, que foi espetáculos que foram muito bem sucedidos nessa altura. E penso que continuam a ser. Perto do Senhor, meu amigo, canto e rezo, sou feliz. Alda gosta de aprender e considera importante saber desempenhar mais que uma função. Ai,
pus a par da música e aprendi muitas coisas. Porque é difícil vir num meio tão pequeno como eu vim, com poucas habilitações literárias, ingressar numa cidade para adquirir uma profissão ou um emprego. E então eu passei por muitas coisas. A primeira coisa que eu aprendi foi a fazer costura. Minha mãe disse que eu havia tirar o corte e tirei. Tirou cá na terceira? Sim, cá na terceira. E trabalhei mesmo para abrir mesmo assim costura para pessoas que hoje em dia, se me tiverem a ver, ainda se lembram de toaletes que fiz para casamentos. E é uma arte que eu gostava muito e que ainda continuo a gostar. Mas eu queria alguma coisa que me desse mais financeiramente para a minha vida, tivesse mais um. E foi na música que encontrou o seu sustento? Sim, portanto, eu estava a fazer costura e depois passei para... Achei que cabeleireira também era uma arte interessante, porque ser modista está quase também aliado à cabeleireira, não é? Sim, achava interessante. Gosta de moda, então, podemos dizer? Gosto, e ainda continuo a gostar. E estava, mas não era que eu aprendesse uma coisa e existisse. Eu continuava a aperfeiçoar. Mas já estava outra, já em andamento, como é que dizer? Então, eu aprendi cabeleireira e tive um salão na Rua do Desterro. Trabalhei 3 ou 4 anos, ou 5 anos. Mas adoeci por causa de umas alergias, daqueles cosméticos, e depois disso eu tinha que ter outra coisa, não é? Então, eu passei por muito. Resolvi fazer o 2º ano do liceu, com um grupo de adultos na fanfarra. Depois resolvi tirar inglês, o 5º ano de inglês. Depois tirei um curso de barman, quando foi a residencial de cruzeiro, é que fui ignorar. Foi ter a formação lá? Sim. Não, foi no hotel que eu tirei o curso de barman. Sozinha, nessa altura, não havia o sexo feminino a trabalhar em bares. Eu fui a única... Foi a única que participou na formação? É isso? Sim, de mulher fui eu, não tinha mais nenhuma. Foi alguns 10 elementos, fui só eu, senhora. E como é que foi o acolhimento? Foi ótimo, foi ótimo. O formador veio do continente, foi para mim uma experiência espetacular. Coração desperto para o teu olhar, quero estar bem perto e assim te escutar. E mesmo quando chegou o dia da aposentação, a vontade não foi de parar. Quando me reformei, claro, não fiquei parada. A música é um bichinho. Então, fui tocar para o lar da Santa Casa da Misericórdia e na Igreja da Misericórdia, que tem um belíssimo órgão, uma acústica maravilhosa, e nessa época estava o Sr. Padre Costa Freitas. Então, eu fiz lá um trabalho durante talvez 3 ou 4 anos, em que cantava umas músicas próprias de música sacra e tocava lá no órgão. Eu sempre gostei muito da música sacra, mas que antigamente era diferente do que é agora. As partituras das missas eram a 4 vozes e era em latim. Agora é tudo muito simplificado. Perto do Senhor, meu amigo, em silêncio, ouço o que ele diz. Atualmente, afastada dos palcos, toca ao piano no conforto da sua casa, levando um dia-a-dia calmo e saudável.
tenho assim muita organização para o piano. Às vezes, quando estou assim mais preocupada com qualquer coisa, venho ao piano e geralmente toco a Chama Rita. A primeira música que eu aprendi quando era pequenina, que é uma melodia muito fácil. Quanto à música clássica, agora prefiro tocar alguma sem ser pela pauta, que é para não ter grandes problemas. Não penso agora em ir tocar já para o público, está a perceber? Já na minha idade, 82 anos, já prefiro outros hobbies. Venho ao piano, faço caminhadas, posso também ler um livro. Eu tenho o meu dia todo ocupado, não com a televisão, nem a informática. Nisso eu posso garantir que sou analfabeta. Não penso nisso, sou muito conservadora. Mas a partir de hoje vai ver a Vitec? Não sei. Entre a chamarrita de São Jorge e o hino do Espírito Santo, a marcar uma identidade, Alda Regalo toca ao piano como quem recorda as músicas da sua vida delicadamente pelas pontas dos dedos. A 9 de maio comemora-se o Dia da Europa e o município de Angra do Heroísmo vai assinalar a efeméride com um programa que integra um concerto da banda Ram, Rock After Midnight. O evento terá lugar na Praça Velha às 21 horas. Mirica Faia apresenta o seu segundo álbum intitulado Do Cerne, no Teatro Angrense, dia 14 de maio, pelas 21 horas. Falamos de um grupo musical da Ilha Terceira que se dedica à recriação do cancioneiro tradicional dos Açores. A entrada é livre. Mais um dia, mais um programa especialmente para si que nos acompanha em azorestv.com. Esperamos por si amanhã, como sempre. Até lá, fique bem.